Bom dia, alunos do 8º ano, professor Rodrigo, e eu vou estar fazendo a correção das atividades da primeira semana. Aí, toda semana eu vou estar postando um vídeo como esse, fazendo as atividades, fazendo a correção das atividades, e também dando algumas explicações, comentários complementares, né? Esse vídeo vai estar disponível na sala de aula que eu montei para o 8º ano, junto com o PDF, PDF com as correções, e qualquer dúvida, eu vou estar postando isso nos grupos, e qualquer dúvida vocês pode estar me chamando, e aí a gente vai conversando, né, para tentar dar uma complementada aí nesses estudos, beleza? Então vamos lá para o PDF. Aqui a gente tem a matéria da primeira semana, né, do plano de estudos. E aí você vai ver uma introdução, né, os conteúdos relacionados à puberdade, sexualidade, mudanças na adolescência, né, e falando um pouquinho aqui, tal, dando uma introdução, né, desenvolvendo o tema e tal, uma figura aqui mostrando algumas características aqui do menino e da menina, tal, e aí vamos para as atividades, né. Então, aqui, começando aqui, atividade número 1. Cite as principais características sexuais primárias do homem e da mulher. Então, pessoal, essa questão aqui, ó, bem fácil mesmo, né? Primeiro a gente tem que falar o que são as características primárias. Então, características sexuais primárias, né, é aquelas que já nasce com a pessoa. Então, o menino, quando nasce, ele já apresenta testículos, ele já apresenta o pênis. Então, isso são as características sexuais primárias do menino, né? E a menina também, quando nasce, bebezinho, já apresenta ali a parte dos lábios maiores, né, da vulva, né, já apresenta a vagina, né? E então, aquelas características que já nasce com a pessoa são as características sexuais primárias, né? Então, na resposta aqui, a gente pode colocar aqui, ó, meninos, meninos. Vou colocar o pênis e os testículos. São as características sexuais primárias dos meninos. E meninas, vulva e vagina. Então, isso aqui, pessoal, são as características sexuais primárias, né? Primárias porque já nasce, né? São as primeiras a aparecer, certo? Eu acho que é a questão número 1, tudo bem, né? Questão número 2. Um aluno fez a seguinte afirmação: a fase de transição entre a infância e a vida adulta é a puberdade. Já a adolescência é um período no início da puberdade, no qual o corpo dos meninos, o corpo de meninos e meninas muda, tornando-se cada vez mais parecido com o corpo de um adulto, apto para a reprodução. A afirmação do aluno está correta? Justifique sua resposta. Pessoal, então, a afirmação está correta? Não. Né? Então, a primeira resposta aqui, ó, é não. Já vou colocar aqui. Então, a primeira resposta aqui é não. Agora a gente tem que justificar. Então, o que acontece? A adolescência, ela é uma fase de transição, né, entre a infância e a fase adulta. Então, a adolescência, a gente vai classificar ela como um período, né? Então, é um período de transição da fase de infância para a fase adulta. Agora, a puberdade já é uma fase
que vai ser marcada pelas modificações do corpo. Então, a puberdade é a fase onde o corpo, né, se transforma. Então, o corpo que era o corpo de uma criança se transforma em corpo adulto. Então, essas transformações a gente classifica como puberdade. Então, puberdade são as transformações e a adolescência é o período, certo? Então, vou colocar aqui, ó. Então, aí ele colocou, o menino falou que é o contrário. Então, ele falou assim que a fase é a puberdade, as transformações é a adolescência. Então, é o contrário. Não, pois período período de transição é a adolescência. E as transformações da puberdade. Beleza, então, pessoal, a puberdade, ela está inserida na adolescência. Então, as transformações acontecem na adolescência. Então, a puberdade está dentro da adolescência, certinho? Então, a adolescência é a transição e a puberdade são as transformações que acontecem no corpo, né, do menino e da menina e também no psicológico de ambos, certo? Número 3, então, a maneira de passar a vida adulta está relacionada com a cultura. Pesquise sobre o tema e comente como os povos indígenas e outras culturas marcam essa passagem. Então, essa questão aqui, ó, é uma questão de pesquisa, né, de você procurar na internet e tal. E aí, pessoal, eu procurei aqui em outras culturas. Então, aqui a gente tem o Bar Mitzvah, que é uma cultura, né, uma cultura da população judaica. Então, o Bar Mitzvah é uma cultura onde tanto o menino quanto a menina vai passar para a fase adulta, vai se tornar, então aqui ó, o menino passa a ser Bar Mitzvah e a menina também, a menina passa a ser Bar Mitzvah. Então, na cultura deles, durante esse ritual de passagem aqui, o menino e a menina passam para a fase adulta. E na cultura indígena, a gente tem o rito de passagem da menina moça, né? Isso aqui, pessoal, eu coloquei 2 exemplos, mas se você for pesquisar, principalmente em culturas indígenas, tem muitos exemplos, muitos mesmo. Então, são só 2 exemplos para exemplificar, viu? Então, aqui, ó, pesquise sobre o tema e comente como os povos indígenas e outras culturas marcam essa passagem. Então, essa questão aqui, a gente pode colocar aqui, ó, são rituais relacionados com a cultura daquele povo. Geralmente, no caso do Bar Mitzvah, né? Geralmente também relacionado com a religião. Vou colocar um exemplo aqui, né? Exemplo ritual da menina moça indígenas. Então,
A gente está respondendo aí a questão número 3. Vamos para 4. Atividade número 4. A idade do início da puberdade não é a mesma para todo mundo. Cada um de nós tem um relógio biológico que dispara de repente e os hormônios começam a interferir. Pode ser entre os 9 e os 15 anos. Depende da genética e do ambiente. Explica a médica de adolescentes Ellen Engstrom. Então, pessoal, letra A. Quais são os hormônios sexuais? Isso aqui, pessoal, então, vai estar relacionado, né, hormônios sexuais, vai estar relacionado com o sexo. Então, nos meninos, né, no sexo masculino, o hormônio sexual é a testosterona. Testosterona. Então, nos meninos, o hormônio sexual é a testosterona. E nas meninas são 2. Então, tem os estrógenos e progesterona. Então, esses aqui são os hormônios sexuais. Eles são produzidos pelas glândulas sexuais. Então, no caso aqui dos meninos, a glândula sexual são os testículos. Então, quem produz nos meninos a testosterona são os testículos, né? E nas meninas, as glândulas sexuais são os ovários. Então, nas meninas, quem produz a progesterona e os estrógenos são os ovários, são as glândulas sexuais femininas. Beleza? Então, aqui, ó, letra B. Dispara pode indicar a atuação do sistema nervoso e ativação de glândulas sexuais durante a puberdade. Como se dá essa atuação? Então, quem controla essas glândulas sexuais, quem controla a produção desses hormônios, na verdade, é uma glândula que fica no sistema nervoso central. Então, fica no nosso encéfalo, né? O nome da glândula é a hipófise. Então, essa glândula é muito importante. Então, aqui, ó, o termo dispara pode indicar a atuação do sistema nervoso na ativação de glândulas sexuais. Considera a situação. Então, aqui, ó, a hipófise. Então, vamos colocar a resposta aqui já. A hipófise é a glândula que controla a estimulação desses hormônios. A hipófise é quem controla a estimulação desses hormônios. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma figura aqui, então. Ó, então tá aqui, ó, hormônios sexuais femininos. Aí, quem vai controlar a produção desses hormônios é a hipófise. Então, como que ela faz isso? A hipófise produz 2 hormônios, que é o FSH, né, que é o hormônio folículo estimulante, e produz também o LH, que é o hormônio luteinizante, certo? Então, ela produz esses 2 hormônios, e esses 2 hormônios, quando chega no ovário, né, a gente está falando aqui do sexo feminino, quando esses hormônios chegam no ovário, eles vão fazer com que o ovário
produza hormônios sexuais. Então, no caso aqui, ó, o FSH, ele vai produzir, né, o estrogênio, vai estimular o ovário a produzir o estrogênio. E o LH vai estimular o ovário a produzir a progesterona, certo? Então, ambos os hormônios estão ligados diretamente com o sistema reprodutor feminino, né? Agora, os hormônios sexuais masculinos acontece de novo lá na hipófise, ela que vai estimular a produção do FSH e do LH também, só que o FSH nos meninos, né, vai estimular a espermatogênese, né, que é a produção de espermatozoides nos testículos. E o LH vai produzir, vai estimular a produção da testosterona. A testosterona que vai dar início aí, vai estimular, né, assim como a progesterona lá das meninas, a testosterona vai estimular a aparição dos caracteres sexuais secundários, né, porque vem depois, né, vem em segundo plano, que nos meninos, caracteres sexuais secundários é o que? É o aumento de... Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Você já tá vivo. Então, nos meninos, vai ser o aumento dos testículos, aumento do pênis, o crescimento de pelos, o aumento da massa muscular, né? E nas meninas, vai ser a progesterona, vai estimular, né? Aumento dos seios, né? Vai ser, começa o ciclo menstrual, né? Começa aí a menina a ter um ciclo de menstruação. Então, assim, vários caracteres que vão diferenciar, né? Que vão tá trazendo mais diferenças entre meninos e meninas. Beleza, gente? Então, deixa eu finalizar então essa aula. E qualquer coisa, qualquer dúvida, né, a gente vai assistir na quinta-feira agora a próxima aula, e depois vocês vão tentar fazer as atividades dessa segunda semana, e depois eu vou fazer mais um vídeo desse explicando e comentando, e qualquer coisa aí vocês podem chamar, pode chamar lá no Zap que a gente tenta responder, viu? Então, até mais.